Todas e todos, alguma vez nos encontramos nessa situação que alguém te conta algo, que falou com alguém, e você pergunta, e você falou tudo isso, muito bem, e ele que respondeu? E a pessoa te diz, nada. Fim de papo. E aí o que acontece? O que significa que o outro não respondeu nada? Algumas vezes vai aparecer alguém que diz, bom, deve ser que não gostou do que você falou, por isso não falou nada. Outros dizem, não, pelo menos não rejeitou. E outra interpretação poderia dizer, parece que vai aceitar. Mas a pessoa não falou nada. Que é o que escutamos quando alguém não diz nada. Na Torá existem muitos lugares, especialmente alguns emblemáticos. Por exemplo, quando Arão opta por calar, faz um ato proativo de calar. Quando Moisés vem falar com ele, assim que os 2 filhos dele morrem. E diz o texto, vaidom a Arão. E Arão respondeu, fechando a boca. Páginas e páginas de Talmud, tentando entender o que foi, o que quis dizer Arão com o silêncio. Alguns dizem que se consolou, que se conformou, que se revoltou, que discutiu com Deus e com Moisés, etc, etc. Páginas e páginas sobre o silêncio de Arão. O que você pensa quando alguém está em silêncio diante de você? Você gosta do silêncio? É uma boa prova estar em silêncio diante de alguma pessoa. Geralmente, conseguimos estar em silêncio somente daquelas pessoas com as quais nos entendemos além. E quando não é assim, precisamos de muita fala. E estar em silêncio conosco, podemos? Ou também precisamos de barulho? Quando alguém responde, não sei, o que significa? Que sim? Que não? Sei lá. Uma boa expressão, sei lá. Para os gringos, leva muito tempo incorporar isso. Pois não? Pois não? É não? Não, é sim. Deve ser. E essa frase que muitas vezes os pais e as mães dizemos aos filhos, bom, faça o que você quiser. O que significa isso? Aceito tudo o que você fizer? Está ótimo. Ou o contrário, faça o que fizer, está mal. É de sua conta. Aceito tudo, significa? Significa não quero saber. Significa continuo no controle, porque o que você fizer vai ser o que eu falei. Porque eu falei, faça o que você quiser. O que ouvimos depende de como escutamos. A partir de qual postura nos colocamos. É isso o que ouvimos. Se é que escutamos. Às vezes escutamos as pessoas pensando no que vamos responder. Aí já escutamos menos. Aí começamos a interromper dentro de nós, com nossa voz, o que o outro está falando. Já nossa cabeça está elaborando a resposta. Ou a pergunta. Muitas vezes alguém está falando e você já está perguntando algo. Um momento, escuta. Algumas vezes fazemos isso com muito boa intenção. Somos mais do que empáticos, somos simpáticos e queremos dizer, sabem, essas pessoas que escutam fazendo assim o tempo todo, tudo o que você diz. E já está te perguntando mais coisas sobre o que você diz, te mostra interesse. Mas alguns especialistas dizem, a hora de escutar é escutar, só. Empatia, sinta o que o outro sente, não o que você sente. Não o que você interpreta. Escute, só escute. É discutível
porque talvez o outro precisa de outra coisa. Mas esse exercício é bem importante. Às vezes nem temos paciência para escutar e fechamos antes de que o outro termine. Às vezes não temos nem interesse. Às vezes temos interesse e paciência, mas não temos mais treinamento. Estamos sem tempo, mesmo quando temos tempo. Precisamos terminar de escutar. Na sinagoga, no jantar, na família, onde for. E então vamos fechando antes de tempo a conversa. E às vezes, então, o que acontece é que não estamos lá, mesmo estando lá. Não temos presença suficiente para poder escutar. Às vezes não escutamos porque falamos em cima, em voz alta, ou em silêncio. Falamos nossas ideias, nossas narrativas, nossas interpretações do que o outro está dizendo. Vamos construindo ao redor do que ele diz. Não escutamos ele. Algumas vezes trazemos os nossos fantasmas e preconceitos para o que diz o outro. Nossos conhecimentos e nossas ignorâncias. Nossos medos e nossas esperanças. Ao invés de simplesmente, com um pouco de coragem, solidariedade e empatia, navegar no barco do outro. Por um tempinho. Verdade. Essa época do ano, nós escutamos o shofar. E o shofar nos chama a escutar, a vibrar, a aceitar o som e colocá-lo dentro das entranhas para vibrar junto. É um chifre oco, morto, que não tem som nenhum, mas se torna vivo com música quando nós trazemos algo de nossa vida para dentro dele. Tem uma história. Alguns interpretadores dizem que o interessante é pensar por onde passou esse animal a quem pertencia o shofar. Saibam que o shofar não necessariamente é retirado de um animal morto. O shofar representa história e memórias algumas vezes, ou futuro e esperança outras vezes. Mas a mitzvah principal do shofar é ouvir, não é tocar. Alguns, repletos de graça, conseguem tocar. Mas todos que podemos ouvir, temos a mitzvah. Tem uma mitzvah, Rosh Hashanah. Tem um trabalho espiritual gigante, mas tem só uma mitzvah. A mitzvah não é comer gefilte fish, como também não é Pesach, não é conversar na sinagoga. A mitzvah é escutar o shofar. Essa é a mitzvah. Mas tem que ouvir o shofar, diz a halachá, com kavaná. Cumprimos ou não cumprimos a mitzvah? Dependendo de como condicionamos a intenção do ouvido. Não é suficiente ouvir. Sobre isso tem um tratado talmúdico inteiro. O que acontece se uma pessoa está passando e de repente ouve o shofar? Isso conta como uma mitzvah? Para os que fazem as continhas das mitzvot? Resposta: não. A pessoa tem que querer escutar o shofar, se predispor, colocar sua vontade para que isso faça sentido. Se tivéssemos oportunidade e tivéssemos outros corajosos, eu perguntaria a cada um: o que pensa você? O que sente você quando ouve o shofar? O que acontece dentro de você? É sempre o mesmo? Cada ano é diferente? Cada som é diferente? No primeiro dia e no segundo dia? O que acontece com você? O que você escuta junto com o som do shofar?
Aprendi esses dias, repassando um pouquinho toda a questão da escuta, que existe no Talmud uma discussão bem interessante sobre uma expressão que diz Shomea que oné. O que significa isso? Aquele que escuta de verdade é como se respondesse. E isso se aplica ao quê? A tefilá, a reza. Se uma pessoa, estou dizendo uma coisa que nós os rabinos não gostaríamos de ouvir, mas é verdade, e aprendi isso há muito pouco tempo. Se uma pessoa entra numa sinagoga e não sabe ler a reza, pode simplesmente escutá-la, segundo esse tratado do Talmud, e é como se tivesse dito a reza. Escuta. Tem alguns que diziam que não, que tem que dizer palavra por palavra. Então, não. Se escuta o Hazan dizendo, o coral dizendo, o rabino dizendo, está feito. Porém, para que isso aconteça, a pessoa tem que escutar totalmente compenetrado. E aí a discussão é quanto? Quão compenetrado está? Por exemplo, uma pessoa chegou tarde e precisa dizer rapidamente a parte da reza que ele não falou. Os talmudistas tinham esses tecnicismos. Imagina que você entra na sinagoga e já estão no meio da Amidá, que é a reza principal. As pessoas que querem cumprir exatamente o que diz, dizem, um momento, vou completar. Então começa a dizer a Amidá, mas a condução está muito mais longe. E aí discutem os sábios que se a pessoa consegue escutar algumas partes, escuta, já essas não tem que dizê-las mais, porque já se escutou, é como que tivesse dito. E depois volta a sua parte. E outros dizem, não, porque se ele para e escuta de verdade, para cumprir a mitzvah de dizer, escutando, então se interrompeu a si próprio. E isso também é proibido. Ou seja, a discussão é, qual é o peso da escuta? Em que medida você consegue entrar numa escuta ao ponto de ser como se você falasse? Então a grande pergunta para vocês e para nós também é como escutamos as rezas? Como escutamos a música? Como escutamos o silêncio? Muitas vezes estamos aqui e dizemos, atenção, vamos nos concentrar, agora a reza é isso, é aquilo. Isso é necessário para que a reza aconteça, para que a reza te aconteça. A parashá da semana se chama Ha'azinu. Significa, escutem. Escutem quem? Escutem os céus. Moisés está no final de toda a obra de sua vida. E vai dizer as últimas palavras. E para isso ele chama os céus, para que escutem também. Hazinu hashamayim va'adabera, vatishma haaretz divrei fi. Escutem os céus, para que eu possa falar, e a terra, o que vou dizer. E existe um midrash incrível que diz, Moshe falou aos céus que mudem sua rotina, que deixem de fazer o que estavam fazendo para escutar ele. Como sabemos isso? Porque existe um outro lugar onde diz que os céus contam a glória de Deus. O Salmo 19 diz, Hashamayim mesaprim kevodel. O que significa isso? Os céus contam a honra divina. Então, o Midrash, que parece ser infantil aqui, não é. Prestem atenção porque diz algo bem interessante sobre a gente. O Midrash diz o seguinte, se o Salmo diz que os céus existem para contar a glória divina, quando Moshe diz, me escutem, está dizendo, deixem de fazer o que vocês sempre fazem, que é falar, para que possam me escutar. E daí, os rabinos começam a dizer, será que as pessoas precisam fazer o mesmo que o céu? Para poder escutar, precisam
deixar de fazer o que fazem normalmente? Será que nós conseguimos escutar quando falamos? E se estamos repletos de barulho, mesmo em silêncio, então não conseguimos escutar nada. Ou seja, tudo que eu falei no começo tem 2000 anos. Não é poesia minha só. Os sábios, há 2000 anos, aprenderam do Midrash que escreveram sobre esta parashá, duas coisas. A primeira, para escutar você precisa estar em silêncio. Não pode falar, tem que escutar. E segundo, se quer escutar mesmo, tem que mudar a perspectiva. Tem que deixar de fazer o que sempre faz. Se quer escutar outra coisa. Ou seja, olhem que difícil o que nos ensina essa parashá. Toda vez que a gente vai escutar alguém, tem que se preparar para ser outro. Tem que estar disposta e disposto a ser outro. Se eu vou te escutar como eu já sou, dificilmente escute tudo. E isso é bem difícil. Esta semana tivemos a oportunidade de escutar, falando em escutar, um diplomata especialista na psicologia das negociações de paz entre Israel e os palestinos. Todas as negociações. Os governos mudaram. A maioria dos líderes que participaram nessas negociações não estão mais. Ele foi o técnico da negociação em Oslo, quando estava Shamir, que já morreu há muito tempo. Nas negociações de Rabin e de Peres, os dois já morreram e ele estava lá. E nos acordos de Abraham também estava lá. Esse senhor se chama Tal Becker. Recomendo muitíssimo escutar ele. É uma mistura de jurista e psicólogo das negociações diplomáticas. E ele explica que, afinal de contas, a chave está em como você escuta. Escute mais do que fale. Aí vai conseguir as coisas que precisa. O que você ouve quando está em silêncio? A quem ouve? Quais são as vozes que mais soam? Que ecoam em você? Algumas vezes, quando eu escuto os instrumentos musicais aqui, eu tento escutar os que menos se escutam, os baixos. E isso faz com que você vibre de outro modo. É difícil, mas é bem interessante. Existem vozes, amigos e amigas, que nós não conseguimos ouvir, porque tem outras dentro de nós que gritam mais alto. Mas nem sempre as que gritam mais alto são as melhores. Nem sempre as partes que falam mais alto de nós são as que preferimos. E de nós depende a quem de nós damos mais força. A parashá da semana termina dizendo que lo davar rek umikem, porque a Torá não é algo vazio de você. E o Midrash explica, se está vazio, de você está vazio. A Torá está cheia, está repleta, mas precisa de tua escuta para que funcione. E se é vazia de você, fica vazia para você. O mesmo acontece com a tefilá. O mesmo acontece com a música. E o mesmo acontece com tudo. Com qualquer conversa. Ou você se coloca mesmo a escutar. E viaja com o outro. Ou chegam partes somente. Como quando estamos na água e ouvimos um pouco. De nós depende. Que possamos colocar nesse Shabbat o mais sublime de nosso ser ao ouvir as vozes passadas, as vozes futuras, as vozes presentes. Que estejamos presentes o suficiente em todas as conversas para poder ouvir os silêncios. Ouvir nossas vozes e sons mais profundos. Shabbat Shalom.